Durante esta semana, quando me apresentaram um novo projeto que eu deveria responder a umas tantas quantas perguntas que chegam de amigos que são psiquiatras, psicólogos, sociólogos, me pediram que fosse algo mais intimista, que não tivesse nada assim tão frio como uma câmera, preparações, essas coisas. Então, pediram que eu estivesse em diversos ambientes da minha casa e que pudesse responder algumas perguntas para essas pessoas. Obviamente que sim, com muito prazer. Hoje me chegou uma. Bom, a primeira pergunta que me chega, claro, não foi hoje. Tenho aqui um caderninho cheio de perguntas e hoje eu vou procurar responder de uma pessoa chamada William Macedo, que diz que ele foi um atleta muito vigoroso, uma pessoa, um campeão, né? E hoje se sente muito frustrado com a chegada da idade, com as limitações e tudo isso. Bem, William, todos nós nos sentimos frustrados. Mas a beleza ela está em todos os tempos, né? Eu sempre digo que um mestre, um professor, seja quem for, ele não pode chegar aos 60 anos dando saltinhos, pulinhos. Isso é muito bonito no cinema. Mas a realidade da vida ela tem que transitar em outros fatores até muito mais interessantes. A sua experiência, a capacidade de mudar as pessoas, de provocar mudanças positivas, de transmitir a sua experiência através de fatores muito interessantes que você pôde vivenciar ao longo da sua experiência. E isso deixa de ser já o fator atleta para ser o fator professor, para ser o fator mestre, seja como você quiser chamar, né? Eu acho que a grande dificuldade da vida em ser nós mesmos também existe em aceitar a posição que nos encontramos, aceitar as condições que nos encontramos e até mesmo descobrir as nossas novas limitações. Quando nós somos jovens, nós temos força, temos vaidade, achamos que podemos mudar o mundo, né? E a própria vida vai nos ensinando que não é bem assim. Com a chegada dos 30, dos 40, dos 50, seja como for, cada um de nós está numa idade diferente, nós vamos percebendo que as coisas possuem outras perspectivas, que as circunstâncias possuem outras realidades para serem vivenciadas, para serem desfrutadas, né? E cada ponto, dentro da sua condição laboral, dentro da sua condição estrutural, ela vai fomentar novos pensamentos, novas ideias, novos desenvolvimentos que, sem dúvida alguma, vão ser tão importantes, se não mais, do que os que nós vivenciamos na juventude. Cada tempo existe uma beleza, cada tempo existe um cenário novo, uma paisagem nova que tende a nos mostrar, obviamente, se nós quisermos enxergar ou não, né? Isso é de cada um, isso é de fórum íntimo de cada um, que naquele momento, naquele novo mecanismo da sua vida, você pode entender tantas coisas diferentes, tantas coisas com novos matizes que antes eram impossíveis, não é? A questão maior aí talvez seja a transferência dos valores dentro de uma perspectiva que não é observada com a sua imensa claridade. É mais ou menos assim. A gente chega numa idade adulta, a gente descobre a vida de uma outra maneira, a gente começa a perceber que os problemas que nos pareciam tão graves agora já não são tão graves, que todo problema existe uma solução, que toda pergunta existe uma resposta. Mas ao mesmo tempo, com a perda do vigor físico, ou com a perda da nossa condição física, de extrapolar os nossos limites, como fazíamos antes, até porque as lesões já serão mais sérias, serão de uma recuperação mais lenta. Então começa a chegada da maturidade, e com a maturidade a prudência, né? E aí vem a questão da transferência dos valores que nós tínhamos na juventude para uma conversão para um valor adulto. Ou seja, alguns vão construir os seus sonhos e as suas realidades depositando em outras pessoas, outros não. Outros vão entender que o melhoramento dali para frente ele tem que ser muito mais em nível espiritual do que em nível material. O material ele é um ponto, ele é uma plataforma, mas o espiritual ele tem que entrar como um fator, até vamos dizer assim, preponderante, para que você possa chegar a uma terceira idade, uma fase adulta, muito mais lúcido, muito mais consciente e muito mais realizado dentro dos seus fatores, seja como professor, mestre, aluno, seja como for. Então, William, eu acho que a frustração é uma coisa, ao mesmo tempo importantíssima, ela é muito interessante se você partir de um ponto de vista que ela vai te levar a descobrir outras coisas que você antes não tinha condição de observar. Né? Nós
enquanto jovens e fortes, né, nós achamos que podemos tudo. E quando começam a chegar as frustrações, as primeiras derrotas, as primeiras decepções, a própria vida nos obriga a nos readaptar, a nos reordenar mediante novos encaixes. E esses novos encaixes, eles vão mostrar, pelo menos para mim foi assim, que a gente vem nessa vida oferecer aquilo que a gente não possui, né? E que a gente geralmente ensina muito melhor aquilo que a gente mais precisa aprender. Então, eu hoje já tenho mais de 40 anos, obviamente que não tenho o mesmo vigor físico, nem pretendo ter o mesmo vigor físico, até porque a minha vida hoje ela pontua outros questionamentos que vão muito além da realidade física, né? Muito além da realidade simplesmente só material, e me leva a ver que a mesma técnica que eu poderia fazer enquanto jovem, hoje eu posso transferir para uma pintura, para uma caligrafia, para uma música, né? Esse processo de libertação da mente ou da consciência, dos limites ou das limitações físicas, elas vão sempre nos levar a pontos muito maiores de observação, até de fruição, né? Dentro daquilo que a gente necessita para aquele determinado momento. A gente não pode confundir, às vezes, o processo de adaptação com fricção. Eu acho que a fricção aí ela pode ser interessante porque ela gera novos sentimentos, gera o calor para novas aquisições, mas ao mesmo tempo ela pode machucar, ela pode estagnar. Eu acho que o grande problema que a gente pode enfrentar em qualquer situação, seja ela de adaptação ou de uma reordenação do nosso pensamento, da nossa mente, para uma nova descoberta de si mesmo, é essa questão de não cair na estagnação. Ainda que a estagnação também tenha a sua importância, porque ela vai nos mostrar que não fazer nada não significa nada fazer, né? Progredir sempre para encontrar um outro ponto de evolução é o que nos tira da estagnação. Eu, em algumas palestras antigas, expliquei, gosto sempre de falar, que a vida ela nos ensina pelo amor ou pela dor. Nós podemos ter outras maquetações, se nós analisarmos, por exemplo, eu sempre cito o exemplo de um cavalo, né? Você tem dois pontos, você tem a cenoura, que é o desejo, aquilo que nós queremos, aquilo que nos move dentro das nossas buscas pessoais, e quando nós estamos estagnados, sempre existe algum probleminha ou alguma circunstância que vai nos obrigar a nos movimentar. No caso do cavalo, é um chicote que bate atrás. Então a vida também bate em nós, e ela bate de uma maneira que vai nos perguntar. Ela diz: você quer? Segue, abandona, é isso mesmo. O que você aprendeu anteriormente você pode utilizar agora. Só que raramente, quando nós estamos situados em uma zona de conforto ou uma zona de normalidade, raramente isso vem à nossa mente como um fator de exercitar aquilo que nós precisamos para um próximo momento. Eu sempre penso que o presente, o agora, ele é um imenso treinamento. Ele nos prepara, ele treina o nosso corpo, a nossa mente para tudo aquilo que nós vamos precisar numa próxima fase, num próximo ciclo, né? Então, você me pergunta sobre a sua frustração. Todos nós sentimos frustração em algum momento. Eu estou repetindo isso novamente para que você veja que você não é o único, não é o primeiro e nem também será o último. Todos nós, em algum momento, ou nos sentimos ou nos sentiremos frustrados. Isso é muito importante. A questão não é como nós nos sentimos frustrados, mas o que nós vamos fazer com essa frustração. A partir daí, como nós vamos tirar proveito dessa situação, dessa circunstância e como nós vamos digerir isso em relação ao nosso próximo evento, à nossa próxima aventura, ao nosso próximo passo, seja como for. Eu sempre procurei tirar o máximo de experiência das minhas circunstâncias boas e ruins. Eu posso dizer que a minha vida foi como um eletrocardiograma, estava em cima e abaixo o tempo inteiro, né? Mas ao mesmo tempo foi isso que me ensinou: cair e levantar, levantar e cair, né? Que isso não está posicionado numa mesma ótica de observação, né? É muito diferente cair e levantar do que levantar e cair. Obviamente que as proporções aí do pensamento que vai te situar numa nova condição de ser humano, uma nova condição de pessoa, ela vai elaborar novos quesitos, ela vai elaborar novas proporções dentro daquilo que você busca para você mesmo. Então, a frustração, a queda, a decepção, tudo isso é muito importante, mas no momento que você vê como uma forma de treinamento, no momento como você vê como uma forma de melhoramento pessoal, ou de uma plataforma ou de uma ferramenta para um progresso pessoal, né? Então, William, o primeiro ponto aí é você observar que isso é normal, é natural, tá? É comum entre as pessoas.
e que isso pode despertar você ou abrir os teus olhos para outros pontos que antes não estavam tão visíveis. Tá bom? Até a próxima.